Assentar, calmando os nossos corações para darmos início ao culto ao Senhor. Convido que você já esteja sentido de oração. Gostaria de começar o culto de hoje com duas leituras. Uma em Isaías 66, versículo 7, que nos diz assim: Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. O profeta aqui, ele está ressaltando a bondade do Senhor. Mas essa bondade não vem sobre nós por causa dos nossos merecimentos. Essa bondade que vem sobre nós nos alcança por causa da graça e da misericórdia do Senhor. E é interessante que o salmista, quando fala dessa bondade para com a casa de Israel, ele fala assim, que essa bondade deve ser o quê? Celebrada pelo povo de Deus. Deve ser comemorada pelo povo de Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que nós precisamos nos alegrar e celebrar tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Porque a própria palavra de Deus nos fala que as misericórdias do Senhor não são algo que acontece de vez em quando. Mas o quê? Elas se renovam a cada manhã. Então, esse renovar da graça, da misericórdia do Senhor, da sua benignidade sobre as nossas vidas, deve nos mover a cada dia vivermos vida de celebração, vida de louvor a Deus, vida de alegria diante do Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará no meio de nós. Essa certeza que nós temos, que nós servimos um Deus que é misericordioso. E a misericórdia do Senhor irá nos alcançar amanhã, e depois de amanhã, e a semana que vem, e o mês que vem, e todos os dias da nossa existência seremos alcançados por essa misericórdia, porque o nosso Deus, Ele é cheio de bondade, Ele é cheio de amor. Amém? Outro texto também, muito conhecido, a palavra de Deus, 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Se dissermos não termos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está totalmente ligado ao que nós falamos. Está ligado à questão da misericórdia do Senhor. Quando confessamos os nossos pecados, reconhecemos a nossa falha, somos alcançados pelo Deus da graça, pelo Deus da misericórdia, que nos perdoa. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, que possamos viver vidas celebrando a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor, mas também vidas que reconhecem a sua pequenez, os seus pecados, e as confessam ao Senhor. Em pé, oremos ao Senhor. Santo e bondoso Pai, louvado seja o Teu nome nessa manhã. Agradecemos pela oportunidade que renovaste sobre a nossa vida de estarmos reunidos nesse santuário que é dedicado a Ti, para louvor, honra e glória do Teu santo nome.
Agradecemos, ó Pai, por cada vida que está aqui, por cada pessoa que foi movida pelo Teu Santo Espírito para estar aqui glorificando, exaltando o Teu nome nessa manhã. Senhor, também reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que não somos dignos de adentrar em Tua presença por causa das nossas falhas, porque pecamos, ó Pai, em pensamento, pecamos em atitude, pecamos no nosso falar, no nosso olhar. Agora, Senhor, usando da Tua palavra, que nos ensina que devemos confessar os nossos pecados na certeza do Teu perdão, ó Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa para que possamos entrar dignos na Tua presença, glorificando o nome do Autor da vida, Jesus Cristo. E por esse nome é que nós oramos. Amém e amém. 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 Vamos louvar o Senhor com o hino. Louvamos-te, ó Deus. Se vocês quiserem vir. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos manda a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teu servo, Senhor, conduzir bem seguro no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Amém. Convido você agora a cumprimentar a pessoa que está próxima de você, com a paz de Cristo, com um sorriso bem bonito no seu lábio, porque o Senhor o moveu para estarmos juntos nessa manhã, louvando a Deus. Como é bom estarmos aqui, para louvarmos e bendizermos o santo nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda oração. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos cantar essa última parte? Eu gostaria que nós cantássemos de mãos dadas e abençoando o nosso irmão que está ao nosso lado. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Assim, ó. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Por que é tão importante a união da igreja, a união do povo de Deus? Você sabe me responder isso? Você sabe por que é tão importante uma igreja unida? Porque o próprio Cristo disse o quê? Que uma casa dividida não subsistirá, não prevalecerá. Então, por isso que é tão importante nós lutarmos. Precisa ser luta mesmo, porque tem hora que dá vontade de pegar o irmãozinho, né? É? A gente tem que o quê? Lutar pela união da igreja. Lutar pela união da igreja. Amém? Amém. Consagração ao Deus, ao Rei dos Reis, né? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo
tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, somente ao Senhor Jesus. Deus supremo soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. És incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, Deus supremo é. Deus supremo
soberano em glória, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. És incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. O ser humano, durante toda a história da humanidade, ele tenta procurar entidades para serem adoradas, né? Eles procuram adorar astros, procuram adorar assim a natureza, coisas da natureza, coisa do mar. Ele elege deuses, né, para a adoração. Mas nós sabemos que pelas Sagradas Escrituras, que nos foi revelada por meio do Senhor, só há um Deus real e verdadeiro, que merece toda a nossa adoração. E nós nos reunimos nessa manhã para adorar a esse Deus, para louvar esse Deus, que não é um Deus que foi criado pelas mãos humanas, nem pela imaginação humana. Muito pelo contrário, é um Deus criador. Dele e por ele todas as coisas subsistem. Ele é o criador de todas as coisas. E por isso ele merece todo louvor e toda adoração. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Aleluia. A ti, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração. Vamos continuar louvando a Deus agora com o perfeito louvor, né? Nós louvamos agora mais ou menos, né? Mas agora nós vamos louvar através do perfeito louvor, que é o que vem das crianças. som. Eu acho que hoje não vai ter para todo mundo. Então todo mundo. E que tal todo mundo? Hoje não vai ter para todo mundo, não. Cantar de dois em dois. Canta de dois em dois. Marina e o Vico. Põe de dois em dois. Vem mais pra cá, ó. Isso. Vai mais pra lá, mais pro ladinho. Vem cá, Marina.
São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 Jesus. Uou, 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 uou. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 Jesus. Esse é o nome mais lindo que existe, né? Jesus. Nós vamos orar e as crianças hoje vão visitar a nossa irmã Shirley. Então, que nós possamos ir lá cantar, né? Nós vamos cantar essa música lá com ela e levar o amor de Jesus, né? Vamos orar. Shhh. Vamos fechar o olhinho agora para orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque Jesus deu a vida por nós. Esse é o nome mais lindo, mais poderoso e maravilhoso. Que o Senhor Jesus possa transformar cada coração, que o nosso coração seja voltado totalmente para Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a aula, o sermão de hoje, que os irmãos estarão ouvindo aqui, e nos abençoe nessa visita também que nós faremos. Abençoa o coração da Shirley, abençoa o coração de cada criança. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Importante é a demonstração do cuidado das crianças, né? O ensinamento que as crianças estão recebendo para o cuidado com o próximo, né? Então, eles já tiveram um primeiro momento onde eles foram ensinados com a questão da doação, né? A doação para as crianças, para os desabrigados lá do Rio Grande do Sul, né? E agora esse cuidado para com os nossos irmãos, os idosos da nossa igreja. Que Deus abençoe, que Deus faça com que eles cresçam realmente com o coração cheio de cuidado para com os que mais precisam. A palavra de Deus em Malaquias 3:10 nos diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos,
se eu não vos abrir as janelas dos céus e não vos derramar sobre vós bênçãos sem medida. Irmãos, interessante que o texto aqui nos fala... Espera só um pouquinho, Vânia. O texto aqui nos fala sobre trazer os dízimos à casa do tesouro. Mas ele nos fala aqui não para trazer os dízimos para que haja enriquecimento de homens, para vaidade humana, né? Ele diz aqui, para que haja mantimento na minha casa. Quando a gente fala em mantimento, a gente está falando em manutenção, para manter a obra do Senhor. É para isso que os dízimos e ofertas foram instituídos, né? E é bom sempre a gente ressaltar isso, da importância da gente estar não entregando. Uma coisa é você entregar, outra coisa é devolver. Nós precisamos devolver os nossos dízimos e ofertas, porque pertence ao Senhor, é do Senhor, né? E eu quero fazer aqui um apelo aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que estejam realmente sendo fiéis nos seus dízimos e ofertas. Porque nós, como igreja, estamos precisando da fidelidade dos irmãos. Nós temos vários campos, os irmãos sabem, nós temos vários trabalhos, né? Todos eles demandam de um custo, certo? Todos eles têm um valor que necessitam mês a mês, né? E eles devem ser mantidos pelos nossos dízimos e ofertas. Nós não podemos viver como igreja fazendo campanhas para a manutenção da obra do Senhor. Nós precisamos dar os nossos dízimos, as nossas ofertas. E neste momento, como igreja, né, como pastor dessa igreja, eu faço esse apelo. Seja um dizimista fiel. A nossa igreja está precisando, né? Está sendo cada vez mais difícil, mês a mês, fecharmos as nossas contas. Um ano passado já fechamos no vermelho, esse ano estamos caminhando no vermelho novamente. Então, ouça esse clamor do seu pastor. Não é um apelo para que eu troque de carro, para que eu compre uma casa nova, nada disso. Mas é para a manutenção da obra do Senhor. Para a manutenção dessa obra, que se nós acreditamos nela, se nós acreditamos que é uma obra que está plantando novas igrejas, se é uma obra que realmente prega o genuíno evangelho de Cristo, nós precisamos o quê? Investir nela. E o Senhor nos fala que devemos investir através dos nossos dízimos e ofertas. Então faça isso para que possamos continuar mantendo, né, essa igreja que nós tanto amamos. Que Deus abençoe. Você tem a oportunidade, então, agora de contribuir. Já contribuíram? Então vamos orar agradecendo os dízimos e ofertas que foram levantados neste momento. Senhor, nosso Pai, bondoso Deus, te agradecemos por esse dia, Pai, maravilhoso, de estarmos aqui, Pai. Obrigado também pela noite quentinha em nossas casas, Pai, esse privilégio que nós temos. Obrigado pelas nossas famílias. Pai amado, abençoe as mãos daqueles que vão administrar esses dízimos, Pai, para a manutenção da Tua casa, ó Deus, e que todos sejam fiéis nos dízimos e ofertas, Pai, para que nós possamos, que nosso templo, Pai, seja condizente a Ti. Fique conosco, Pai, no transcorrer desse dia, leva-nos em segurança para nossas casas e que esse culto de hoje, a Sua palavra, seja venha a nossos corações e nossas mentes. Em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Acalme o teu coração agora. Abra o teu coração para receber a porção de Deus para a sua vida no dia de hoje. Meus irmãos, vamos estar orando.
né? Suplicando a Deus que Ele esteja falando ao nosso coração, abençoando as crianças também que estão saindo agora, né? Lá com essa atividade especial. Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque estamos na tua casa. Te louvamos por esse dia tão belo que o Senhor está nos dando. Te louvamos pela nossa vida. Te louvamos por Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, por essa disposição das crianças, de vários irmãos, estarem agora nesse projeto de expressão do amor de Cristo, visitando nossos irmãos queridos. Continue abençoando, Senhor, a cada um de nós. E fala a cada um também a nosso coração por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, traga mudança no pensamento, do nosso coração, na nossa forma de viver. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia 9 de maio, aproximadamente menos de um mês atrás, né? Na minha escola, foi o final de um contrato de uma professora. Porque na rede municipal de Sumaré, tem aqueles professores concursados que não são mandados embora, e tem aqueles professores que são contratados por tempo determinado. É 1 ano, podendo renovar o contrato por mais 1 ano. E no dia 9 de maio, terminou o contrato dessa professora. Lógico, término de contrato é algo muito triste. E essa professora tinha uma característica interessante. Ela nunca havia dado aula. Ela começou a dar aula na nossa escola. E quando ela chegou na escola para dar aula, o que mais me impressionou nela foi a timidez dela. Em todos os 2 anos que ela esteve na escola, poucas vezes eu ouvi a voz dela. Tão tímida que ela era. E ela foi para a sala de aula. Eu, no meu coração, imaginava, vai ser difícil. Os alunos adolescentes ainda, vão complicar a situação dela. Passaram-se 2 anos, terminou o contrato dela. E no último dia dela, 9 de maio, ela tinha uma caixa sobre a mesa, lá na sala dos professores. Eu falei, mas que caixa que é essa? E ela abriu a caixa e mostrou para mim. Várias cartas dos alunos agradecendo ela. Chocolatinho dobrado, cartinhas falando que como gostavam, como apreciavam ela. E quando ela foi embora, ela abraçou cada um de nós com lágrimas nos olhos e falava simplesmente assim, obrigado, obrigado. Os alunos expressaram a gratidão pela vida dela, pelo ensino que ela deu com essas demonstrações de carinho e de amor, e ela com lágrimas nos olhos agradeceu a cada um de nós também dizendo obrigado. A palavra de Deus fala muito ao nosso coração nessa direção, nesse sentido. Vamos abrir a Bíblia lá no livro no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 116, o versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Nesse salmo há uma pergunta que o salmista faz. E essa pergunta, eu creio que nós também devemos fazer ao nosso coração. Salmo 116, versículo 12. O salmista diz assim, Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu posso imaginar que aquelas crianças estavam pensando o que dariam à professora pelos 2 anos que ela esteve com eles. Pensaram várias situações, fizeram cartinhas. E essa pergunta o salmista faz ao seu coração: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Quando o salmista faz essa afirmação, ele demonstra o quê? Que ele não precisa fazer nada para receber a bênção de Deus. Ele não está dizendo assim, o que eu vou fazer para receber as bênçãos de Deus? Não é isso que ele está perguntando. Ele não está considerando que ele tem que fazer algo para ser abençoado por Deus. O que ele está perguntando é o seguinte, o que eu devo dar em resposta a tudo aquilo que Deus tem feito em minha vida? E é interessante observar também que é uma pergunta pessoal. Ele não está falando assim, o que nós vamos dar como povo de Deus
por todos os benefícios que Deus tem feito a nós. Não, ele fala na vida pessoal dele. Quando ele faz essa afirmação, ele está reconhecendo que Deus tem abençoado a sua vida. Ele está reconhecendo as bênçãos de Deus sobre ele. É algo muito interessante, porque nós passamos tantas coisas no nosso dia a dia, e a pergunta que devemos fazer ao nosso coração é essa: eu consigo perceber que estou sendo abençoado por Deus? Eu consigo perceber os benefícios de Deus em minha vida? Eu consigo perceber, por exemplo, os benefícios de Deus na minha família? Eu consigo perceber os benefícios de Deus no meu trabalho? Eu percebo os benefícios de Deus no meu dia a dia? É uma percepção pessoal dele. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Na palavra de Deus, nós temos uma pessoa que podemos imaginar que ela também fez essa indagação. Vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. A partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, tendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha que interessante. Nós sabemos pela palavra de Deus, logo anteriormente, no capítulo 11, sobre a morte de Lázaro. E a Bíblia fala das irmãs de Lázaro se encontrando com Jesus e perguntando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tanto Marta como Maria fizeram esse questionamento para Jesus. E Jesus, nós sabemos, ressuscitou a Lázaro. Diante da ressurreição de Lázaro, uma bênção tão grande que aquelas irmãs receberam, houve várias percepções. Lázaro, lógico, foi abençoado pela sua própria ressurreição. Marta, que era irmã, também foi abençoada pela ressurreição do seu irmão. E Maria. Só que Maria, ela começou, podemos imaginar, um questionamento no seu coração. O que eu vou fazer? O que eu darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? O que eu vou dar ao Senhor Jesus por ter ressuscitado meu irmão Lázaro? Era uma pergunta muito pessoal dela. O que eu vou devolver a Deus? O que eu vou dar a Deus como resposta a essa bênção tão grande de Deus na minha vida? O que eu vou fazer? Nós podemos imaginar ela matutando, né? Pensando. Será que eu vou preparar uma refeição gostosa para ele? Marta já está fazendo isso. A Bíblia diz, olha só, Marta servia. Olha o que diz o texto aqui. Deram-lhe, pois, uma ceia, Marta servia. Marta estava oferecendo uma ceia, uma alimentação especial para o Senhor Jesus. Lázaro, que é aquele que havia ressuscitado, devia estar expressando a sua gratidão a Jesus de outras formas. Mas Maria, no seu coração, ela estava indagando: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou dar a Deus? O que eu vou devolver a Deus? E Maria, na sua indagação, no seu coração, ela resolveu dar ao Senhor Jesus algo muito precioso. Algo que lhe custava um valor considerável. Ela resolveu oferecer ao Senhor Jesus um perfume de nardo puro, um perfume de origem da Índia, um perfume extremamente caro, extremamente forte. Foi o que ela resolveu fazer. E esse perfume era tão caro, mas tão caro, que custava 300 denários, que era um ano inteiro de trabalho de um trabalhador comum. 300 denários. Foi o que ela resolveu fazer. E essa é uma questão que é interessante nós pensarmos, né?
Deus tem abençoado a nossa vida. Deus tem abençoado a minha vida. O que eu vou dar ao Senhor como por tudo que Ele tem me feito? O que eu vou dar ao Senhor? O que eu vou dar ao Senhor que é valiosíssimo para mim? O que eu vou dar ao Senhor que é algo muito precioso para mim? O que que é? No caso de Maria, ela resolveu, então, oferecer ao Senhor Jesus esse perfume de nardo puro. E nós, individualmente? É uma questão muito pessoal. O que darei ao Senhor? Quais são os nossos bens mais preciosos? Muitas afirmações, muitas pessoas dizem que o bem mais precioso atualmente não é o dinheiro. Exatamente. Porque o dinheiro nós podemos recuperar. O dinheiro, com várias estruturas de investimentos, se você perde um dinheiro aqui, dali um pouco você recupera. Mas o bem mais precioso que existe para todos nós, ou para a maioria das pessoas, é uma palavrinha tão pequena, mas tão significativa, que é o tempo. O tempo. O que daria ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O tempo é algo fundamental. O que significa nós oferecermos o nosso tempo a Deus como um bem precioso? Nós percebemos na vida de Maria essa característica. Um texto anterior, lá no livro de Lucas, quando Jesus esteve visitando a casa das irmãs, antes, lógico, da morte de Lázaro, Maria se assentava aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Maria considerava que esse tempo aos pés de Jesus era extremamente precioso. E até interessante, né, quando nós pensamos isso. Oferecer meu tempo a Deus como uma demonstração de amor a Ele, de dedicação a Ele, esse tempo de comunhão com Deus é benefício para mim mesmo. Né? Quanto mais tempo eu passo na presença de Deus, mais eu percebo como é precioso estar aos pés do Senhor Jesus. Como é algo que gratifica o nosso coração, que fortalece a nossa alma. A nossa vida não adquire sentido sem estarmos aos pés do Senhor Jesus. Tem um escritor chamado Viktor Frankl, que ele é o fundador da logoterapia, que passou por um campo de concentração, escreveu uma teoria psicológica muito interessante. Ele tem um livro que ele chama o seguinte: o Deus ignorado, no qual ele trabalha a percepção que os seres humanos só conseguirão entender o significado da vida, o sentido da vida, se compreenderem a existência de Deus. Se compreender a necessidade de colocar a sua vida nas mãos de Deus. Porque sem Deus a vida não tem sentido. Sem Deus, segundo esse autor, as pessoas ficam mergulhadas naquilo que ele chama vazio existencial. A pessoa entra num vazio tão grande que a vida dela não tem sabor, não tem significado. E por mais que ela tente preencher a vida com várias coisas, essa vida não vai encontrar sentido. Porque a vida só consegue encontrar significado e sentido em Deus. Então, oferecer o nosso tempo a Deus é encontrar sentido para a nossa existência. É encontrar sentido para a nossa razão de ser, para a nossa razão de viver. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Maria ofereceu esse perfume caríssimo de nardo puro. E ao fazer isso, Maria fez algo também que nos chama a atenção. Foi uma experiência individual, pessoal dela, e ela pegou esse perfume e ungiu os pés de Jesus. Porque ela não colocou o perfume sobre a cabeça de Jesus, mas sobre os pés de Jesus. Ela considerava a grandiosidade de Jesus tão extraordinária, tão além dela, que ela não se considerava digna de ungir o Senhor, mas sim estar aos pés de Cristo, como ele esteve quando Jesus esteve lá na sua casa anteriormente para ouvir os ensinamentos, aos pés de Cristo. E ela fez algo extremamente perigoso. Ela tirou, geralmente, essa cultura que existe hoje no mundo árabe, das pessoas usarem um véu sobre a cabeça, já existia na época. O véu sobre a cabeça de uma mulher, naquele contexto do Antigo Testamento, na época de Jesus, era sinônimo de honra e respeito.
Se uma mulher tirasse o véu em público, essa mulher era considerada uma mulher vulgar. Era considerada uma mulher que não merecia respeito. No ano passado, uma mulher no Irã foi levada prisioneira pela polícia moral do Irã, porque ela estava com um véu na cabeça e tinha alguns fios para fora do cabelo. Ela tinha 22 anos. Masha Amini, acho que é o nome dela. E o que aconteceu? Ela foi morta. Porque simplesmente eles não admitiam esse tipo de comportamento imoral, indecente em público. E essa mulher, Maria, ao colocar o perfume de nardo puro aos pés de Jesus, ela tirou o véu e enxugava os pés de Jesus com o seu cabelo, diante de um grupo de pessoas. Um ato de extrema exposição pública, um ato que poderia sofrer várias represálias, várias situações delicadas, mas ela, no seu coração, o Senhor Jesus merecia toda a vida dela. Por isso ela se dedicou dessa forma tão intensa ao Senhor Jesus Cristo. É interessante observar que no ato de gratidão a Deus, quando nós vamos expressar nossa gratidão a Deus, que daria ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, e resolvemos nos consagrar ao Senhor, nos dedicar a Deus, muitas pessoas vão achar estranho. Que comportamento é esse? Você está maluco? Você está maluca? Isso é indecente, é um comportamento inadequado. Por que que Deus tem que ocupar prioridade na sua vida? Por que você tem que se dedicar dessa forma a Cristo Jesus? Isso está errado, isso é incoerente. Mas uma pessoa movida pela gratidão, essas questões se tornam em segundo plano. Porque o desejo, o coração dela é agradecer, expressar sua gratidão a Deus. Por isso ela colocou o perfume sobre os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo, e olha o que o texto bíblico diz, aqui, versículo 4, mas Judas, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, e não se deu aos pobres? Isso ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus defendeu a posição de Maria, naquela expressão de gratidão a Deus. Meus irmãos, essa pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, é uma pergunta que devemos fazer ao nosso coração. E a resposta que daremos a essa pergunta também é uma resposta individual. E a resposta a essa pergunta vai indicar o quê? Como nós reconhecemos, como nós percebemos o que Deus tem feito por nós. E ao reconhecer essa bênção de Deus em nossa vida, nós estaremos cada vez mais experimentando a graça do Senhor. Lá no Salmo 116, quando o salmista faz essa pergunta, ele dá uma resposta. Salmo 116, versículo 15, ele diz assim, ó, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? A resposta dele, tomarei o cálice da salvação. Vou colocar a minha vida nas mãos de Cristo. Invocarei o nome do Senhor. Eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou orar a Deus. Vou colocar a minha vida nas mãos de Deus, vou buscar mais a presença do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu vou cumprir todos os compromissos que eu fiz com Deus. Porque que benefício, aliás, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito comigo. Eu estava conversando com o nosso irmão Prince agora de pouco. Nós temos uma dificuldade grande, com a nossa memória. A nossa memória tem uma característica
Segundo vários estudos, a memória é chamado pico-meio. Aliás, é pico-fim, pico-fim. O que é isso, pico-fim? Nós guardamos na memória alguns acontecimentos marcantes da nossa vida e guardamos na memória o último acontecimento. Vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos supor que os irmãos façam uma viagem, qualquer lugar que os irmãos forem. Uma viagem maravilhosa. O que os irmãos guardam na memória? Um acontecimento da viagem que foi marcante. Se alguém perguntar como foi a sua viagem, você vai lembrar daquele acontecimento marcante. E guarda também, em muitas situações, o fim da viagem. Se você fez uma viagem maravilhosa e no final houve alguma coisa que te entristeceu, vai ficar aquilo no final, na sua memória. E você vai esquecer todas as coisas boas que ocorreram antes. A nossa memória tem essa característica. A palavra de Deus trabalha muito com a questão da memória. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Bíblia incentiva nós a utilizarmos a memória, porque a nossa memória tem a tendência de esquecer algumas coisas que ocorreram em nossa vida. Quando o salmista fala que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo, o salmista faz também um exercício de memória. É nós pararmos e pensarmos, o que Deus já realizou na minha vida? Quais foram as bênçãos que Deus já me deu? Quais foram essas bênçãos em diversas áreas da minha vida? Exercitar essa memória. Quando nós exercitamos essa memória, o que acontece conosco? Normalmente, o nosso coração começa a se encher de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito. As bênçãos de Deus em nossa vida são muito maiores, são muito mais intensas, a quantidade é muito mais significativa do que as dificuldades que nós passamos. Por isso, somos desafiados por Deus a lembrarmos de tudo que Ele nos tem feito. A ceia do Senhor, o que é? Por que Jesus estabeleceu? Para lembrarmos. Para lembrarmos o quê? O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que Ele deu a sua vida por nós. Isto é, que Ele nos ama. Que Ele vai ressuscitar, aliás, que Ele ressuscitou dos mortos e vai nos ressuscitar no final. Que um dia estaremos com Ele na glória celestial. É tudo a questão de memória. Quando nós lemos a palavra de Deus, o que estamos lendo? A memória do povo de Deus, aquilo que eles escreveram. Quanto mais nós exercitarmos a nossa memória e guardarmos as bênçãos de Deus na nossa vida, mais nós nos fortaleceremos em Cristo Jesus. As nossas memórias têm que ser fortalecidas com gratidão a Deus, por tudo que Deus tem feito. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que nós possamos, individualmente, no nosso coração, sempre nos perguntar para a nossa alma, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? O que eu vou dar a Deus? O que eu vou retribuir a Deus? Como vou expressar essa minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito? Porque nosso Deus é maravilhoso. Vamos orar. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus, que essa pergunta do salmista seja uma pergunta que fique sempre guardada no nosso coração. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Como o Senhor tem nos abençoado, como o Senhor tem sustentado a nossa vida, como o Senhor tem derramado sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia a cada instante, a cada momento. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho e pelo Teu amor para conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu, por exemplo, não consigo deixar de agradecer a Deus pelo que Deus fez na vida da Darcy. Né? Os irmãos vivenciaram a situação da luta contra o câncer, da cirurgia, tudo o que ocorreu, o cuidado e o sustento de Deus. Não dá para esquecer a gratidão de Deus. Ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Nós somos chamados por Deus a lembrar. Sim, olha, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo na minha vida. Olha como Deus é maravilhoso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Amém?
Graças a Deus pela sua palavra que tanto falou no nosso coração. Interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, como o reverendo Elias falou, a última, né, o último evento é que marca, né? A gente fica na memória. Nós temos o último evento do quê? Do Cristo ressurreto, né? Então, nós nos lembramos que o quê? Que Cristo foi assunto aos céus, por quê? Porque ele não permaneceu morto, mas ele está vivo. E, com relação à gratidão, a neurociência já comprovou, é comprovado cientificamente a importância da gratidão na vida do ser humano. Nós precisamos realmente termos corações gratos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E em gratidão ao Senhor, nós agora nos aproximamos da mesa do Senhor, que é um memorial para trazermos à memória o que o Senhor Jesus fez por nós, por amor a nós e também por obediência ao Pai. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, estando no cenáculo, junto com os seus discípulos, na última ceia, ele tomou um pão assim como fazemos no dia de hoje. E ele partiu aquele pão. Partindo aquele pão, ele estava ali representando o que o corpo dele estaria sofrendo por nós, sendo partido por nós, cravado na cruz do Calvário. Ele distribuiu aos seus discípulos aquele pão. A palavra de Deus também nos diz que ele tomou um cálice, entregou aos seus discípulos aquele cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, uma nova aliança, um novo pacto que temos por meio do sangue do Cordeiro imaculado, sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. O corpo de Cristo foi cravado na cruz. O sangue de Jesus jorrou sobre aquela cruz. E através dessa obra salvífica e vicária, nós somos salvos e fomos redimidos e justificados para a salvação. Todo aquele que crê que Jesus morreu, ressuscitou, sendo Filho de Deus, e confessar que Jesus é o Senhor, ele está salvo. Salvo eternamente. Nós participamos dessa mesa que não foi instituída por homens, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para estarmos sempre trazendo à memória a última imagem que temos dos seus discípulos, vendo Cristo sendo o quê? Assunto aos céus, e está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Deus que nos ama, Deus que nos amou, Deus que cuida de nós, Deus que se importa conosco. Vamos orar agora, separando os elementos, para estarmos então tomando da ceia do Senhor. Convido a nossa irmã Cândida que esteja orando neste momento. Oremos a Deus. Amém. Convido a nossa irmã Jéssica e nosso irmão Prince que estejam nos auxiliando na distribuição da ceia do Senhor. Peço por gentileza a nossa irmã Jéssica que está levando para os adolescentes, né? Em cima. E que o nosso irmão Prince esteja distribuindo aqui no salão. Sempre lembramos que não tomamos a ceia segundo os nossos méritos, mas segundo os méritos do Senhor.
E que essa ceia não é minha, é do Senhor. E se você crê no Senhor Jesus, já foi batizado, já fez a sua pública profissão de fé, não somente pode, mas como o apóstolo Paulo diz em Corinto, deve participar, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tomemos então a ceia do Senhor. Te somos gratos, Senhor, por participarmos desse banquete espiritual nessa manhã, onde, com gratidão em nossos corações, nos assentamos em torno da sagrada mesa, mesa que nos traz à memória o teu grande amor para com a humanidade. Mesa também que nos traz à memória, Senhor, que tu és o Deus vencedor, o único Deus real e verdadeiro que venceu a morte e que nos traz salvação por meio do Cordeiro Santo. Te agradecemos, Senhor, porque através do sangue que foi derramado na cruz, fomos purificados de nossos pecados, fomos limpos e também fomos selados para o grande dia glorioso do Senhor, onde estaremos todos novamente juntos, reunidos, como corpo, como tua igreja, louvando e bendizendo o teu nome. Ressuscitados para uma nova vida, vida verdadeira, vida eterna, na presença do Pai Celestial. Te agradecemos, ó Pai, porque através desse memorial reconhecemos que o Cristo nos amou, nos ama e ainda continua cuidando de nós. Por Jesus, o autor da vida, o Cordeiro Santo, oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor sempre nos cubra com a sua terna e bondosa e maravilhosa paz. Amém. Você tem 5 minutinhos para tomar um cafezinho.
aí estaremos aqui reunidos.